Olá, meu amigo médico empreendedor, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no 40º episódio do Ser Médico Podcast. Temos como convidado hoje meu amigo, é um irmão, todos talvez já conheçam, muitos já conhecem, Dr. Caio Soares. Dr. Caio Soares é otorrinolaringologista, tem uma formação muito grande, professor e atua no Hospital Hipo, ao qual eu agora aproveito o espaço aqui para agradecer, o Hospital Hipo, o Eco Médico Center, nossos parceiros, os apoiadores desse programa, desse podcast, que é Pironte, e também o pessoal da Petwell. Dr. Caio Soares, seja muito bem-vindo. Que honra, que felicidade tê-lo aqui com a gente. Eu vou falar a verdade para você, viu? Sempre é verdade. Faz tempo que eu queria que você me convidasse. Eu via isso, eu falei, nossa, que projeto maravilhoso. Eu estou assim, muito feliz de estar aqui. Agradecer ao pessoal da tua produção, o pessoal da iluminação, o pessoal do som, a Marcela, essa querida. Muito obrigado pelo convite. Ex-People. Então, voltando, eu acho espetacular isso que você está fazendo. E desde que você me convidou, eu aproveitei, deixa eu dar uma olhada, para ver como é que funciona, E você sabe que chamou muita atenção foi o seguinte: quando você entrevista os colegas médicos e empresários, seja o que for, principalmente os médicos, que é o nosso meio, que a gente, muitos colegas do nosso convívio, você já fez as entrevistas. Você vê a pessoa, mas depois que você conversa, que você vê a história, como que foi a carreira, é muito parecido, os caminhos são talvez um pouquinho diferentes, mas os propósitos são muito parecidos. O objetivo é sempre o mesmo, A família, é o estudo, é a dedicação, Então eu via, por exemplo, não vou lembrar todos, mas eu vi do Catani. Você veja o Guilherme, Um abraço ao Catani. Ele falando sobre uma coisa que a gente não percebia, da sensibilidade dele, do atendimento que ele tem com os transexuais, o problema de voz, que é uma coisa importante. O próprio Marco César falando sobre a parte acadêmica, aquele legado que ele fala, aquela emoção. Então a gente começa a ver também outro lado. O próprio Rogério Hammerschmidt falando sobre o SUS, sobre a parte de audição, como aquilo é bonito, aquele amor que ele tem pelo aquilo que ele faz. E a melhor de todas foi a doutora Cíntia, viu? A doutora Cíntia foi espetacular. Um beijo, doutora Cíntia, espetacular. Todos são bons. Sim, o Evaldo falando sobre academicismo, Isso. O João falando em empreendedorismo. Eu fico feliz, eu estou assistindo vários, Sim, eu assisti todos essa semana, achei espetacular. Que bacana. E é um prazer estar aqui. É isso aí, pessoal. Olha aí, vou ser igual, vou tentar. Com certeza já é aí um dos grandes líderes da audiência nossa aqui. Caio, hoje nós vamos entender um pouquinho, melhor, na verdade nós vamos conhecer um pouco mais do Caio Soares por trás do jaleco. Quem é o Caio? César, quem é o Caio? Eu sempre tive como objetivo de vida ser uma pessoa leve, tá? Sempre ser uma pessoa que trouxesse alguma coisa de bom para as outras pessoas. Talvez a própria medicina seja um consumo próprio meu. Não sei se está entendendo, de vez em quando você quer ser médico, muitas vezes não é só para ajudar o próximo ou para ter uma profissão, é porque você se sente à vontade sendo médico. Então, eu tenho muito disso, sabe? Apesar de muitas vezes não transparecer, tudo que eu faço é para o meu bem-estar e, ao mesmo tempo, eu procuro ajudar também as pessoas para que as pessoas entendam também isso, Então eu gosto de ser e ao mesmo tempo eu gosto que as pessoas vejam um pouco de felicidade em tudo que a gente faz. E você é realmente isso. Você sabe que eu tive assim várias oportunidades de te conhecer um pouco melhor, fora do convívio do hospital, sim. Em congressos, em churrascos, em festas, assim. E posso te dizer que uma das maiores características que me chama a atenção no Caio, aproveitando esse assunto de quem é o Caio, é a leveza de levar as coisas. Você me lembra muito até um escritor indiano do Neil, acho que é o Parisha, que diz assim, o que é importante ser feliz? Você acordar de manhã, você ter o foco em alguma coisa. Você precisa ter um foco, escolha uma coisa. Você perdoar algo que de repente na vida passou e que não te faz sentido.
E você procurar deixar as coisas mais simples possível em algo que você faz. E o Caio é esse, um cara que deixa tudo simples, procura deixar. É isso mesmo, Caio? Eu acho que assim... Você simplifica. Sim. É porque assim, eu me considero um cara muito objetivo, até um pouco pragmático. Então eu tento me afastar das coisas ruins. E as coisas que me incomodam, as coisas que não me trazem prazer. E meu pai sempre falava para mim assim... Tipo, se cerque de pessoas que te dão prazer. Então, as pessoas que não te dão prazer, não é que você vai desdenhar, mas não te interessa, porque isso não te traz nada. Então, no momento que você se acerca de pessoas que você gosta, que gosta de você, que vão te trazer uma experiência boa, tá tudo certo, entendeu? Então, a vida fica muito mais simples. O problema das pessoas é que as pessoas... muitas vezes ficam martelando em coisas que não têm importância, sabe? Então isso para mim, você acaba fazendo um diagnóstico na tua vida do que é bom, o que é ruim, o que é bom para você. Isso o tempo vai dizendo. E muitas pessoas nascem, vivem e morrem e não percebem isso. Interessante, hein? E como dizia, não sei se foi aí um grande filósofo, diz assim que todos morrem, mas poucos vivem. Isso. Não sei se essa frase é do Shakespeare ou do Einstein, não sei. Enfim, mas me marca. E eu sei que o Caio é um dos uma das pessoas que eu conheço que mais sabem viver. E quero que você fale um pouquinho desse teu equilíbrio que você encontra nas tuas viagens, na arte. Vamos falar um pouquinho das viagens para a gente fazer uma contextualização? Como você falou, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu acho que a gente tem que viver aquilo que te dá emoção. Você é uma pessoa emotiva? Sou. Aparentemente não você parece, não demonstra. Olha aí, pessoal, estamos conhecendo um pouco mais. Eu sou controlado, talvez, perante os outros. Mas claro, não sou tão emotivo, mas eu me considero uma pessoa emotiva. E eu guardo muito isso para mim. Isso muitas vezes é bom, muitas vezes é ruim, né? Mas voltando à tua pergunta ali, eu acho que o grande segredo é o equilíbrio. Então, se você... Não tem fórmula, né, César? Assim, o que eu dizia para você, eu acho que a gente tem que pegar, por exemplo, um objetivo, é você traçar o que você quer, tá? Vamos dar um exemplo meio simplório, né? Por exemplo, eu preciso de lazer. Então, eu sei que eu preciso de lazer. Eu preciso de uma porcentagem da minha vida em lazer. Vamos dizer que eu preciso, trabalhar, obviamente, então eu vou reservar ali, vamos dizer, 40%, 50% do meu tempo nisso, porque para eu ter o meu prazer, para eu conviver com a minha família, eu preciso de dinheiro, eu preciso produzir para eu ter essa tranquilidade. Então, eu diria que hoje, 40% a 50% do meu tempo eu gasto no meu trabalho, que eu amo de paixão e que realmente me satisfaço. E os outros 60%, 50% é lazer. Isso, lazer igual a família. Lazer e família estão praticamente juntos, né? Amigos, lazer, família. E as viagens estão dentro disso. Então eu tenho um contrato com a minha mulher, no bom sentido, viu? Tá? Nós contrato entendemos. Verbal. Tá? Denise, um beijo para você. Desde o primeiro... ela sabe disso. Tá? Eu sempre falo assim, tem algumas coisas que antes de casar você vai ter. Então, não me convida para certas coisas que eu não vou. Mas eu vou te dar outras coisas em troca, tá? Que bacana, isso é parceria. Por exemplo, eu combinei com ela, uma combinação, brincadeira apenas, que eu ia viajar 3 vezes por ano com ela. Porque eu precisava de um tempo, eu preciso desse tempo. Então, geralmente, eu trabalho 3, 4 meses e já programo na minha cabeça, porque o bacana da viagem é a programação, né? Não necessariamente é a viagem, né? É psicológico, né? É uma porta que você tem, né? Pô, você tem um objetivo, né? Então eu vou trabalhar, vou focar naquilo, mas eu preciso de 15 dias de descanso. E você curte a programação. E é descanso, é compromisso. Eu tenho um compromisso com a minha mulher que eu viajo 3 vezes por ano. Então maio, tá? Que é o mês que a gente tem aniversário de casamento, desde que eu casei, tá? Todo maio você não vem em Curitiba, né? 15 dias, umas 2 semanas, que é o que a gente pode normalmente. E setembro também. Tá? E o final de ano sempre vai ter uma viagem. Claro, eu não estou falando de viagens normais, de congresso, final de semana, praia, essas coisas. Eu estou falando de viagem mesmo, de imersão cultural, de descanso, de colocar a cabeça em dia.
E a minha maior companhia é minha mulher, né? Eu adoro viajar com ela. Tá? Ela já me conhece, sabe os horários, nossa viagem. Eu procuro fazer sempre hoje um slow travel, porque é um descanso. Eu não gosto de fazer viagens corridas demais, então eu seleciono 2 ou 3 lugares, eu diria regiões, algumas vezes só uma região, porque eu quero curtir, eu quero aprender, eu quero saber da cultura, eu quero comer, eu quero descansar. Muitos dias a gente escolhe, vamos acordar tarde, tá? Não tem aquela obrigação, tem uma programação, mas não tem uma obrigação. E isso que me faz sempre estar maluco e procurando coisas para fazer, viagens, algumas até são um pouco mais malucas do que outras. Eu não gosto de viagem clichê também, desculpe se alguém gosta, mas eu não gosto de repetir lugar. Eu acho que a vida é muito curta para repetir lugar. Claro que aqueles lugares clássicos você volta, mas eu procuro sempre ser inovador no que eu faço, em viagens principalmente. E eu que acompanho essa jornada do Caio aí como médico e sou um amigo dele há mais de 30 anos, posso dizer que realmente você já foi assim para lugares que poucas pessoas iriam, né? Não por ser lugares assim inacessíveis, mas assim até porque não são lugares clássicos, né, de viagem. E eu queria entender o que te motiva a ir para esses lugares, o que te desperta? É a necessidade de um conhecimento, é desbravar, Conte para nós, qual que é a tua motivação? É fácil, entender. É a emoção do momento. Interessante, é só né? Isso. E como é que se escolhe, por então, exemplo, os lugares? de vez em quando você está ali vendo alguma coisa, um documentário, daqui a pouco você olha, cara, olha esse lugar. Tenho vontade de conhecer. Cara, fica na cabecinha ali, né? Tá. Fica lá grudado. Você não... Daqui a pouco você tem uma oportunidade, pá, volta. É aquele lugar que eu quero ir. Que bacana. Vou dar um exemplo, por exemplo, o meu sonho há uns anos atrás era conhecer a Patagônia. Que aparentemente é um dos lugares mais lindos do mundo. Quem não conhece, é uma sugestão de passar um tempo lá. E eu tive a oportunidade de ir antes, assim, né? Mas eu falei, cara, essa viagem aqui eu não posso ir sozinho. Eu não posso levar só eu e a Denise. Eu preciso levar minha família, porque a experiência deve ser muito legal com meus filhos. Então eu fiz uma programação, né, para levá-los, os 3, e a gente passou 15 dias maravilhosos, né? Agora, por exemplo, eu acabei de voltar faz um mês da Islândia. Tá? Bom, Islândia. Cara, vocês não imaginam o que é Islândia. Então vamos lá. Conte para nós um pouquinho da Islândia. Entende? Então, assim... O que te impressionou? A Denise, né? A gente estava vendo os lugares, a gente estava com um cruzeiro para fazer, daí o negócio da pandemia mudou, rota, não sei o quê, daí... Aí chegou lá olha, você tem opção para trocar aqui, você pode fazer o Mediterrâneo, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal. E a gente escolhendo, né? Daí tem a opção de fazer Islândia. A Denise olhou para mim e abriu o olho. Cara, vamos para Islândia. Cara, quando que você vai para Islândia? Né? Uma vez na vida, provavelmente. Então, essa última viagem foi espetacular, porque a gente fez uma viagem híbrida. Uma dica para vocês, viagem híbrida. O que é um viagem termo, híbrida? Tá? Conta para nós. Mar, quando tem mar e terra. Que bacana. Se você viaja por terra, que é o mais comum, né, passar nos lugares, você tem uma visão do lugar. Se você viajar via mar, você tem uma visão totalmente diferente, inclusive do visual. Né? Certeza. Então essa viagem a gente fez metade de uma viagem em navio, em grande iate, que é um small cruises, que você faz um round trip na ilha. Não foi totalmente a ilha, e fizemos uma parte de carro. Então ali a gente realmente entrou na vibração da Islândia. A Islândia é um negócio bizarro, né? É uma ilha no meio do nada, perto da Groenlândia. A gente foi até o Círculo Polar Ártico. E ali, cara, tem uma imagem que eu me lembro, assim, quando eu acordo de vez em quando, lembro da Islândia, que é eu e a Denise, numa ilha ao norte da Islândia. Não tinha ninguém nessa ilha, porque o pessoal já tinha voltado para o barco. E estava eu e ela voltando sozinhos, um vento batendo, aquele frio gostoso, assim. E aí tinha lá a marca, aqui passa o Círculo Polar Ártico. Tinha uma linha imaginária ali, né, no chão, ali, que tinha uma placa ali e tal. E daí eu falei, cara, olha que nós estamos, cara, que experiência maravilhosa. Então aquilo entra assim, na alma da gente, né? É inesquecível. Talvez para algumas pessoas aquilo, sei lá, sabe, um campo assim, uma falésia, água batendo ali embaixo, sabe, aquele vento, aquela relva assim, aquele vento fazendo, cara, olha que lugar. Então isso é experiência.
que eu quero ter nas minhas viagens. Você foi contando aí, eu já comecei a imaginar. Já me transportei para lá. É uma coisa maravilhosa. É uma ilha totalmente... Ela tem vulcão, ao mesmo tempo ela tem gelo. Eu estou na geleira, está explodindo um vulcão do lado. Eu estou vendo iceberg, eu estou vendo foca, eu estou vendo praia de areia preta, eu estou de carro, eu estou vendo animais, eu estou vendo pássaros, eu estou vendo canyon, eu estou vendo as cachoeiras mais maravilhosas. Você não vê uma cachoeira, você vê centenas de cachoeiras. E cada uma mais bonita que a outra. Então, assim, é num lugar pequeno, vamos dizer, uma ilha teoricamente pequena, acho que mais ou menos uns 400 quilômetros de norte a sul e leste a oeste. Extensão. Então, você tem várias coisas para você fazer num lugar que é possível fazer, né? Estrutura de turismo é bizarra, né? É um país de 300, 400 mil habitantes, a maioria mora aqui, já vi que lá, o resto mora tudo espalhado. E a estrutura de turismo é maravilhosa. A tecnologia, a internet, é GPS e tudo organizado. Não tem Funciona. Banheiro. É incrível. Muito bem. É um outdoor, né? É uma experiência outdoor. É o que eu gosto, né? Esse termo é novo para mim, né? Experiência de viagem outdoor. Mas, experiência outdoor e viagem híbrida. Tá? Dois termos novos. Na verdade, a viagem outdoor... Ela é uma viagem que você é contemplativa, né? Tá. É uma viagem de aventura. É como se fosse uma pequena expedição, tá? Então, qual que é um sonho que eu tenho? É um sonho que eu tenho ir para a Antártica. É uma viagem outdoor e é uma exploração. A Islândia eu consideraria, assim, não tão assim, radical, né? Porque você anda de carro, tem toda a estrutura, tal. Outra viagem da Patagônia, ela é quase uma radical, né? Outdoor total. Outra viagem que eu fiz que é maravilhosa também, até sugiro, é os desertos americanos. Nossa, então você para Yosemite, são os parques nacionais. Assim, o meu próximo sonho é pegar meus filhos e escolher 4 parques americanos, tá? Yosemite eu já fui, mas eu iria com eles de novo. Yosemite, Zion, o Parque de Utah, o Monumental Park lá também, no deserto de Nevada, e aquele parque é o Yellowstone. Eu quero passar assim, 5 dias em cada lugar. Esse é um projeto que eu tenho, né? Outra viagem bacana, eu fui também, esse do deserto de Utah, que eu fui com a Denise, também foi maravilhoso. São paisagens que você não vê, né? Diferentes. Não vai ver. Então é aquela experiência de você ver as coisas como elas são. Mas assim, eu não gosto de sofrer muito, sabe? Sinceramente. Imagina, eu quero ficar no hotel, eu quero comer, né? Mas ao mesmo tempo eu quero fazer a parte roots, que eu acho que é um equilíbrio. Como eu disse para você, a viagem tem que ter um equilíbrio. Tem que ter o bom restaurante, mas tem que ter o McDonald's também para economizar. Isso é importante, sabe? Quando você, vamos falar primeiro do planejamento, tá? Quando você está planejando, você já consegue ir escolhendo os lugares que você quer ir baseado no que o pessoal comenta ou na tua curiosidade, de repente, putz, olha, eu gosto disso, eu quero saber como é que funciona isso. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Depende de onde você vai, né? Por exemplo, eu gosto de de viagens normais também, lógico. Sim, viagens né? normais. Eu gosto para Barcelona, eu gosto de ir para Nova York, né? Agora não dá muito mais, mas eventualmente eu gosto para as grandes cidades. Normalmente em torno de... Mas eu gosto de fazer a programação, né? E, por exemplo, eu amo Itália, né? Espanha, um troço... Para mim, é um lugar que eu quero morar, na verdade. Sempre falo para Denise, se tiver condição, eu quero morar ou na Espanha ou em Portugal. Quero passar um tempo da minha vida nesses lugares. Não necessariamente morar, mas ficar 3, 4 meses, sabe? Tendo a experiência do local. Então, eu programo isso porque eu gosto, tá? E hoje em dia é muito fácil, né, César? Hoje em dia... Hoje tá mais fácil. Nossa, é muito legal isso. Hoje a internet... os lugares, eles mudam. Uma coisa que eu vou dar dica também para vocês, nunca vão em guia. Guia é uma fria, né? Porque o guia, quando já está lançado, ele já morreu. Porque aquele restaurante, aquele lugar que você ia já não é o mesmo. Então, já mudou tudo. Então, acho que tem muito de um híbrido, né? Você vê o que tem, você estuda, você vai na internet, você seleciona, mas tem que programar. Tem que programar. Senão não tem porquê, né? O bacana é programar, né? E eu vejo que você que faz isso. Sim, né? Você escolhe, né? Eu peço assessoria de algumas pessoas, que eu acho importante, porque tem viagem que você faz sozinho, tá? Mas tem viagem que precisa de uma assessoria. Alguns lugares que...
Até por segurança, isso, né? a Islândia, por exemplo, é um lugar que eu não conhecia, não sabia o que ia acontecer. Carro, vulcão, clima, calor, frio, eu não sabia onde é que dormia, né? São hotéis super pequenos, né? Não tem cidade grande, eu não sabia nem para onde eu iria, onde estavam esses lugares, né? A parte dos fiordes, por exemplo, da Islândia, eu não sei se chega de carro, quanto demora, se a estrada está nevada, se não está nevada, então você precisa de um pouco de assessoria, até para ter uma segurança, tá? E então isso eu acho importante, porque você não pode errar, né? Você reserva aqueles 15 dias lá, putz, cara, vou numa época ruim, não tem, né? Não, essa época não é boa, você vai nessa outra, né? Falando da Islândia, o que te mais impressionou assim? Você Cara, tem a Islândia, algum... a Islândia, assim, ela é basicamente uma experiência visual. Eu sou um cara muito visual. Eu gosto de design, eu gosto de cor, e isso impressiona a minha cabeça, sabe? Então eu preciso de lugares visuais. Outro lugar visual é o Atacama. Então, o que é a Islândia, na verdade? A Islândia, ela pega assim tudo que é bruto, que é pedra, que é vulcão, que é sal, vamos dizer, branco, e mistura com a Patagônia, que é a montanha, que é geleira, que é iceberg, no mesmo lugar. É um lugar único. Eu acho que nem nos livros e nos sites nós vamos encontrar essa definição, hein? Mas Gostei. É isso. É exatamente bem isso. Objetivo, é isso mesmo. Tudo que é bonito no mundo, você pega tudo, joga no lugar, chacoalha. Você pega o árido com o gelado da Islândia. Aí você tem o fogo e do lado o gelo. É né? isso aí. E tem praia. Uma coisa interessante. Eu falava, Denise, cara, vamos nessa praia. Essa praia tem uma areia preta, né? Que é uma areia vulcânica. É só vulcão, o chão é tudo preto, né? E o bacana é que é o preto e depois tem o musgo. Então é preto e verde, tudo. Não tem árvore. Cara, um lugar que não tem árvore. Interessante, né? Não tem árvore. Você vai ver uma árvore, o cara tira uma fotografia de uma árvore. Por quê? Porque o solo é vulcânico, né? Então ali não cresce, sei lá, não deve crescer por algum motivo geológico. E o que eu estava falando mesmo? Não, eu perguntei para você o que te impressionou de imagem, assim, sim, se foi de repente uma visão, né? Se foi de repente uma cachoeira, sabe? Algo diferente, assim, que possa ter te impressionado. Então, justamente tudo impressionou, porque eu não sabia o que encontrar lá. E essa curiosidade, né, de você encontrar coisas diferentes é muito legal. E o modo que o pessoal vive, né? Você veja, é um país que praticamente 6 meses do ano é muito frio, né? Então o pessoal vive em lugares muito pequenos, né? A otimização da energia. É um povo nórdico, né? Então é um povo mais frio, super gentil, obviamente, porque o turismo é o que move. Então lá você tem pesca e geração de energia. É um país super rico, caro, tudo muito caro. Então você não está lá para jantar fora, você não está lá para fazer compra, né? Não existe uma loja, você tem loja só de roupa de inverno, né? E o bicho que você vê lá é só ovelha para cá, ovelha para lá. Cara, é um lugar que não tem vaca. Cara, não tem vaca e não tem árvore. É cavalo. Os caras comem cavalo, leite de cavalo. Detalhes que... umas coisas assim, parece estar na Lua, assim. sabe, César? Bacana. Parece um lugar totalmente diferente. Então, é uma viagem que eu sugiro. Bacana. Essas viagens, né? São viagens que saem uma vez na vida, né? Bacana. Esse é o Caio, né? Além de ser essa pessoa que gosta muito de viagens, ele tem assim um outro lado cultural muito grande, que são as artes, né, Caio? Como é que veio esse olhar para a arte tua? Eu sei que você é muito de observar, de visual, mas o gosto pela arte. Eu acho que as minhas tem um viagens... canal, né? No YouTube, no Instagram aí. É uma brincadeira, né? Não, mas como é que é o nome? Arte Sem Galeria. Pessoal, sigam lá. Arte Sem Galeria, ele é o autor das obras. Né? É isso mesmo. Então, não, por favor. que assim, eu acho que assim, o que é eterno? Como eu disse para você, eu sou um cara muito visual. E descobri isso depois eu te conto por que eu descobri que sou um cara visual. Eu gosto de... Se você é visual, você gosta de arte. E eu gosto de qualquer arte, deixar bem claro. Né? Hoje eu faço, por exemplo, uma arte abstrata porque ela é fácil. Né? Eu fazia lá uns rabiscos, pintar um quadro de uma maneira que eu meio que invento ali, nem sei por que eu faço isso de vez em quando, é um momento que eu tenho de paz ali no sábado, eu faço ali algumas coisas, porque é fácil, sinceramente. Agora,
por exemplo, quando você está vendo uma obra renascentista, por exemplo, você está na Itália, você está vendo um Tiziano, você está vendo um Goya na Espanha, cara, você olha aqueles quadros, os caras demoram 3 anos para fazer aquilo. Que é um espetáculo. Que é um espetáculo. Putz, então, assim, não é nem questão de gosto, é questão de admiração. Você olha aquilo e fala, cara, o que esse cara fez com essa sombra? Como é que ele pintou esse olho? Você fica pensando, você se põe na situação, entendeu? Então, isso é muito legal. Tá? A escultura, tá? Você vê essas esculturas modernas, você vê as coisas antigas e você fica se pondo sendo você fazendo. Então isso, cara, começa a entrar e você fica pensando como é que faz. Então arte, é o que eu diria, o que eu mais gosto? Pintura, escultura, cinema, que é uma arte maravilhosa, né? E as minhas viagens, elas têm muito disso. Então eu vou viajar num lugar, a preferência total em museus, né? Museus de arte ou arte, street art, que é lugares que tem arte na rua, lugares que tem pinturas. Eu acho tudo legal, sabe? É legal. Eles falam, pô, mas o que você está vendo isso aqui? Cara, olha isso. Sabe? Então é emoção, como eu falei no começo. Isso me dá um pouco de emoção, isso me dá um entusiasmo. Então eu acho que a viagem já é espetacular. Se você colocar arte, se você colocar gastronomia, experiência e descanso com a tua família, pô, o que você quer mais? Não quer mais nada, né? Eu acho que está tudo certo. Perfeito, né? Tá tudo 100%. Falando um pouquinho das tuas obras, né? Que é super interessante. Você trabalha com acrílico, com um monte de material, ou você não tem feito mais esse tipo de obra? Foi uma fase. O que você uma fase. E o que você faz hoje? Né? Conte pra nós. Foi uma fase. Mas eu vou voltar a fazer, tá? Isso até tá tudo, eu compro as coisas, deixo tudo. Por que tudo você guardado. Parou, então? Depois nos conta. Não é que eu parei, não é que eu parei. Eu deixo tudo guardado ali, tá? Então eu tenho a tinta, tenho o plástico, tenho o fogo lá que eu faço algumas experiências ali e fica guardado. De vez em quando eu tô num sábado, por exemplo, tá de sol, eu tenho vontade, eu vou lá e faço, entendeu? Então ele vem assim do nada. E desde a pandemia eu acabei não fazendo, tá? Mas não quer dizer que eu não vá fazer. Entendi. Entendeu? Não quer dizer que eu não vai fazer, porque é o momento. É o momento, é um prazer, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer, tá? Eu faço para mim. Guardo nisso, falei, pô, mas você fica fazendo um monte de coisa, você joga tudo na garagem. Ué, mas eu não faço para ninguém, eu faço para mim, né? Estou aguardando o meu, tá? Na verdade, uns amigos que me prestigiam, aqui, que é o Marcos César, que é o Polaco Durski, que eles têm. Deixa eu te contar uma história do Durski. Conte. O Luciano Durski é um grande amigo. Abraço, Durski, nosso grande amigo. E ele é um cara que entende de arte, mas ele é sério, né? Ele entende de arte mesmo, né? Ele compra, ele negocia, ele vai em leilão, é um cara que entende muito de arte. Ele é um gênio na arte. E aí, eu sei que ele gosta de vinhos. E aí também, né? Quem gosta de arte, gosta de vinho, né? E daí eu mostrei pro Durski, né? Porque, cara, vou mostrar para ele isso aqui, né? Eu mostrei para ele, ele falou assim, dá para mim esse quadro? Eu falei, claro, né? O Durski, né? Vou dar, o que ele vai fazer? Cara, ele deixou no quarto dele. No lugar que ele vê todo dia, eu falei, cara, veja que bacana, né? Porque a mulher dele todo dia deve ver aquela porcaria que eu fiz lá. Eu falei, pô, Durski, não precisava tanto, né? Aí o segundo foi o Marcos César, que decorou a sala principal dele com um quadro que eu acho maravilhoso que eu fiz. Então isso é legal, entendeu? Isso é legal porque... Mas são para amigos, né? A gente, faz, não sei o quê, se quiser pegar, leva. E daí eu fiz uma exposição lá no IPO, né? Eu fui convidado para fazer uma exposição e daí deixei ali, daí o pessoal viu esse outro lado do Caio, vamos dizer, né? E daí querem, volta e meia, faz uma para mim, eu acabo esquecendo, tal, mas eu vou anotar todos que eu estou devendo, inclusive você. Maravilha. Pessoal, vamos conhecer agora um pouco do Caio, né? Técnico, médico, né? Nós já entramos aqui tirando o jaleco dele, mas agora nós vamos falar um pouquinho da parte mais técnica. Caio, qual que é hoje a tua área principal de atuação? Fale um pouquinho da tua formação, assim, olha, resumidamente. Putz, eu vou falar, deixa eu me lembrar numa coisa interessante. Deixa eu começar um pouco. Por que eu decidi fazer medicina? Ótimo, por que você decidiu fazer medicina? Depois eu vou chegar aí na universidade, vou chegar aí no ensinamento. Tempo é teu, vamos lá. Se eu estiver falando muito, você não, me corta, eu quero saber por que você fez a medicina. Eu estava pensando nisso quando eu estava vindo para o carro. Tá. E me deu um insight, assim,
deixa eu voltar, eu com 8 anos de idade. Então, meu grande, assim, admiração foi pelo meu avô. Meu avô era médico, trabalhava no cidade do interior, como médico do interior, sacerdócio, apóstolo, medicina, era um médico da cidade, fazia parto, fazia de amígdala, fazia apendicite, hemorroida, tratava pneumonia, aquela coisa toda. Então, é médico da cidade, etc. Vou te contar como é que o meu avô chegou lá. Qual cidade? União da Vitória, Porto União, cidades gêmeas do Iguaçu. Sim. São 2 cidades geminadas, passam um trilho de trem ali e tal, e depois eu conto como é que ele chegou lá. Pô, por que nesse lugar? Né? Mas deixa eu, para não perder o raciocínio aqui. E a gente ia, ele morava lá, minha família morava em Curitiba, meu pai, minha mãe, minha irmã, e a gente ia visitar, tipo um Páscoa, feriado, aquelas coisas todas, passava o final de semana, 3, 4 vezes por ano. E teve um sábado que eu tinha 8 anos de idade, putas, meio sacudo ali, né? Jantar, almoço de família, 3 amigos e não sei o quê. E meu avô sentado, minha avó sentada, e a família toda reunida, tinha lá meus tios e tal. E daí bate o telefone. Sabe aquele telefone antigo de trim, trim, trim? Isso, eu tinha 8 anos de idade. E meu avô, eu estava olhando para minha avó. Minha avó olhou, que bateu o telefone, e olhou para o olho dele. Ele estava sentado na mesa, ele se levantou. Eles usavam terno, né? Os velhos usavam aquele terno de tergal, assim, sabe? Meio jacuzão. Ele fumava, mas sempre na beca, né? Médico do interior. Humilde, sabe? Uma pessoa espetacular. Ele levantou, foi para a sala, atendeu o telefone. E aí demorou 30 segundos e voltou para a mesa. Devia ser umas 2 da tarde, 3 da tarde, estava no meio do almoço. Minha avó olhou para ele. Ele olhou para minha avó e eu já entendi. Alguma coisa, estavam chamando ele. Normal, médico do interior, não tem problema nenhum. E eu fiquei olhando, vamos dizer, para a reação do meu avô. Tá? Olhando com uma certa admiração. Né? Ele era magrão, alto, assim, com cigarrinho do lado e tal. E quando eu olhei para ele, César, ele olhou nos meus olhos. Assim, foi um momento assim, de coincidência, talvez, ou não. Talvez não. Né? Agora, pensando bem, talvez não. Ele olhou para mim. E eu senti que ele fez um convite, tipo, você quer ir junto comigo? Pô, que bacana. E eu falei, cara, graças a Deus, não quero ficar aqui com esses caras, né, almoçando, velharada, a gente conversando, piá, né, 8 anos de idade, quer sair dali. E aí eu fui com ele. O hospital era ali perto, é uma colina. Cara, o hospital do interior é uma coisa maravilhosa, né? Tinha uma colina, assim. Então, é por isso que eu tô te contando, porque é meio romântico isso. Então você está subindo assim, né, sábado tal, né, em cima da colina da rua tem lá um hospital, aqueles antigão, tem uma maternidade do lado, e o hospital chamado São Brás, o hospital da região, etc. Ele, inclusive foi fundador, diretor. Os médicos na época eram meio tudo, né? Já eram os empreendedores da época, o jeito deles, mesmo, né? E daí eu me lembro direitinho, ele estava meio correndo e aí tinha uma escada. E essa, agora eu quero que você pegue isso e deixe em preto e branco, tá? Ele subindo na escada, assim, tipo assim, uns 3 passos na minha frente e eu meio que andando atrás dele. Ele com a malinha, subindo aquela escada. A escada devia ter uns 20 degraus, entrada de hospital, assim. Mas pra gente que é pequeno, parece que aquela escada era enorme. Parecia que, nossa, era subindo pro Stairway to Heaven, assim, sabe? E aí eu fui subindo e tal, né? Daí abriu a porta do pronto-socorro ali, não me lembro o que era, tinha uma salinha de espera, ele falou assim, Mico, espera aqui. Meu pai me chama de Mico, minha família chama de apelido. Senta aqui, que eu vou ali e já volto. Você pode sentar aqui? Daí eu fiquei sentadinho ali. E do lado tinha uma criança chorando, na salinha ali, né? Tinha uma salinha, uma portinha, ele entrou na salinha, a criança estava chorando. E aí deu ali mais ou menos, sei lá, eu fiquei ali olhando para cima, olhava aquilo, e gente passando, e enfermeira, aquela coisa. Um ambiente meio inóspito, meio difícil para mim. Eu olhava assim, não sabia muito bem o que estava acontecendo, tinha 8 anos. Daí ele foi ali e tal, abriu a porta, acabou lá, uns 10 minutos, 15 minutos depois. E eu passei na frente dessa porta, e lá tinha um pai sentado, e a criança que estava chorando dormindo no colo. Tá? Uma criança devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. Com curativo na testa, e ali provavelmente ele fez uma sutura, a criança ter batido, sangrou, então assustou os pais e tal. E ele saiu, e eu me lembro direitinho ele tirando a luva. E essa luva ele jogou no lixo. E aquilo, tá? Parece que foi em câmera lenta, sabe? Aquele
Nem a luva para mim agora. Aquele negócio, calma. Daí eu fui olhar o que tinha dentro daquele lixo. Cara, tinha um monte de gases, cheio de sangue, aquela coisa de resíduo de pós-cirúrgico, ali pós-sutura, aquela coisa toda. E acabou. Tá? Aquilo ficou guardado, acho que no meu subconsciente. Que bacana. Agora pensa 12 anos depois. Tinha esquecido disso. Não sabia que ia fazer medicina, nada. Aí estava no cursinho. Pessoal, a riqueza de detalhes que ele conta é impressionante. Eu quero, não, mas como está na tua cabeça isso... É por isso que eu estou te falando. Eu nunca contei para ninguém isso, tá? Trazer eu tô contando, eu não contei para minha família isso. Estou contando agora porque eu lembrei disso. É um privilégio nosso de ser médico, estar ouvindo essa história. E aí, deixa eu te contar. Daí é o seguinte... Daí veio o vestibular. Aí tá, eu fui pro cursinho, né? Não sabia o que ia fazer. Arquitetura, jornalismo, sociologia, odonto, sei lá, tava perdidão. Curso Dom Bosco, metade do ano. Chega um professor assim, metade do ano, ó, turma, quem souber o que quer fazer, vai para direita, tá? Porque tinha uma vibe de como é que é? Como é que é o nome disso? Tipo, a pessoa tinha que saber o que queria, um teste vocacional. Teste vocacional. Tá? Então, na época tinha isso, sei lá. Então, assim, não sei, deve ter hoje também. A direita, a galera que sabe o que quer. Tá. A esquerda, quem não souber o que quiser, vamos ter uma palestra com fulano de tal, que vai fazer algumas perguntas para ajudar vocês a decidir, né? Então, a direita é o pessoal que sabia, a esquerda é o cara perdido. E você estava em qual? Eu fui assim, cara, pensei, cara, não sei o que eu vou fazer, eu vou para a esquerda, né? Eu também. Né? Normal, né? Ver o que é esse negócio, né? Teste vocacional, tal. Tinha 16 anos de idade, sei lá, também não estava muito preocupado com isso. Aí, quando eu fui indo, olha que interessante, eu estava indo, chegou a pessoa, veio aquele insight de 12 anos antes. Então, assim, impressionante, parece que foi o momento exato. Que eu lembrei da luva e meu avô ali fazendo aquele procedimento e deixando a criança dormindo. E criou um impacto, hein? Cara, um troço impressionante. Ali, César, eu olhei, tá? E eu mudei de posição. Foi pra direita. Naquele momento, tá? Aquilo entrou ali, foi insight, acho que foi uma coisa assim, do olhar dele. Então, talvez, se eu não tivesse ido naquele dia, naquele momento, né? E aquilo, cara, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, cara, estava na minha frente isso, estava escrito isso. Minha admiração pelo meu avô, minha vontade de talvez fazer bem para as pessoas, né? Então, foi impressionante. E daí, a partir dali você sabe que o poder do subconsciente. Joseph Murray, um grande autor, diz o seguinte, que essas imagens da primeira infância, elas... Acredito 100% nisso. Ficam paradinhas lá, guardadas. Isso mesmo. E se você provocá-las, sabe, tiver uma questão, se desperta e você descobre que a tua vida inteira pode estar numa jornada que estava lá na primeira infância. Com certeza. Ou seja, você vê que até a cirurgia... Você sim. Te despertou pelo fato da luva com sangue, gás com sangue e tal, você foi puxando. É exatamente isso. Eu creio como uma luva para mim. Sabe? Foi muito legal. Isso, e eu descobri isso agora. Eu lembrei isso agora. Cara, você está fazendo análise? Não. Não, mas foi uma provocação, porque você contou com tantos detalhes. Mas bonita. Mas é verdade, é 100%. Aí eu podia falar mais aqui, só que não dá tempo, né? Então também não vamos... Não, eu quero saber mais coisa de você. É chato falar. Não é chato, mas aqui eu quero explorar mais alguns assuntos bom, com você. Daí o fato de fazer medicina, né? Daí eu achei uma faculdade muito chata. Demais, né? Nossa, só gente chata, confusão. Sabe, uma coisa assim, puta, fiz o que tinha que fazer, né? Mas a melhor coisa que aconteceu é a residência. Cara, na residência médica, cara, eu vibrava, sabe? Ir pro hospital e eu fui o teu doutorando, eu lembro de você com uma postura de liderança enorme, porque você controlava o ambulatório. Estavam os doutorandos lá, lembra? Isso eu sei que tá falando, não vou te dizer. Eu tô falando porque foi a minha experiência. Eu lembro que você chamava os pacientes, rodava com aquele espelho frontal. Na época nós usávamos um espelho redondo, grande na testa. E o Caio não tirava aquilo pra nada. Não sei se você recorda disso. Não, e nem o guarda-pó, né? Imagina a cor que tava, né? Cara, naquela era época, de um lado pro outro, tipo assim... Eu gostava muito, realmente. Ou seja,
Eu tô na minha área aqui, tô dominando isso aqui. E sabe que eu fiz residência de otorrino, como todos sabem. Hoje eu trabalho muito com a parte funcional de nariz, e cirurgia estética nasal e otoplastia. Mas eu ia fazer cirurgia vascular. Eu gostava, como eu gostava de cirurgia, o troço era meio difícil, né? Você pegar veias e artérias, ligar e fazer cirurgias mais complexas. E eu gostava de cirurgia vascular, daí eu acabei indo para o otorrino. Por um motivo. Eu tenho uma amiga, minha melhor amiga de faculdade, que é a doutora Ziliane Caetano. Essa história eu não conheço. Essa é uma outra história. E ela era muito inteligente. Sabe aquela pessoa que tinha o caderno que todo mundo fazia a cópia? Sim, a cópia do caderno. Isso. Toda a turma tinha alguém que a gente tirava cópia, né? E a letra dela era maravilhosa, então dava para entender. Dava para entender bem. E eu não gostava muito de ir para aula, eu prestava atenção, mas porque eu estava ali, é um ser que estava ali, né? Mas tudo bem. E daí, no final da aula, eu ia lá, tirava o xerox dela e tal. E ela não gostava muito, né, que todo mundo tirasse, né? Então eu fiquei amigo dela, né? Puxei o saco dela e depois o caderno ficou famoso, porque um passava pro outro, etc. E no 4º ano, eu conversando com a doutora Ziliane, querendo fazer cirurgia vascular, César, tinha uma vaga de residência em Curitiba inteira. Uma vaga. Eu falei, cara, mas eu tenho que ser o melhor. Numa cidade de população que tinha 1,5 milhão de habitantes, todo mundo vem fazer essa. E daí eu falei com a Ziliane, eu quero fazer cirurgia vascular. Sabe o que ela me falou? Eu quero fazer também cirurgia vascular. Eu falei assim, cara, não é possível. A guria mais inteligente da sala. Que dá o que você tirava a cópia do... Que eu tirava, ela quer fazer. A vaga é dela, obviamente. Entendeu? Ia ser muito difícil. Uma vaga em Senhora das Graças. Me lembro direitinho. Você era estrategista desde aquela época. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que ter um plano B. Né? Mas eu queria fazer vascular. E um dia eu passei na frente do ambulatório do otorrino, tinha um monte de gente ali. Falei, cara, que bagunça, que gentarada aqui dentro, né? E aí eu entrei, fui convidado, lá estava sentado os professores, que são nossos grandes amigos, e eles nem lembram, lógico, disso, eu devia ser doutorando ali e tal. E daí eu fiquei ali algumas horas ali vendo, e eu percebi que a otorrino era uma especialidade de muita resolutiva, sabe? Então, e como eu sou um cara muito objetivo, eu não gosto de doença crônica, eu não jogo coisa que você não resolve, sabe? Sim. Eu gosto de resolver. Então, como assim tem muita patologia de resolução e teoricamente não tão difícil, aí como eu sou meio hiperativo, quero resolver logo, eu acabei indo para essa área e me apaixonei, né? Matou uma grande curiosidade nossa aqui, hein, pessoal? Não conhecia essa tua história. Culpa da Ziliane. Não foi culpa dela, né? Ela que fez de você aí, chutou essa bola inicial do grande mestre e doutor e professor que é o Caio Soares. Nós fizemos mestrado e doutorado na mesma época, né, Caio? Mas eu quero aqui não deixar passar a oportunidade de que você apresente aqui uma obra que você tem de livro aqui. Fale para nós um pouquinho desse livro. O Caio é o autor, né? Entre outras coisas, ele também tem aqui um livro sobre otoplastia, e depois ele vai falar que teve uma parceria aí com o Mauro Castro. Assim, primeiro que a residência médica é uma experiência única, né? Então ali você aprende tudo. E ali você aprende a conhecer as pessoas. E uma coisa que eu sempre comento, tá? Você tem que conhecer os seus mentores e conversar com quem você admira. A diferença dos nossos professores mais velhos é simplesmente porque eles têm 20 anos mais que a gente. É basicamente isso. Então, quando você quer ser alguma coisa, você se baseia nas grandes pessoas, nas pessoas que você admira. Não estou dizendo só profissionalmente, tá? Profissionalmente também, mas de uma maneira geral, tá? Então, quando você começa a se basear nessas pessoas, você precisa conversar. E você vai ser exatamente eles se você trilhar esse caminho. Então, ali eu já comecei a me interessar muito por academicismo, né, técnica cirúrgica. E uma coisa que me intrigava, a gente tinha um grande professor, Dr. João Manilha. Dr. João Manilha simplesmente arrepiava. Um abraço para o Dr. João Manilha. E ele era o nosso grande mentor da cirurgia de cabeça e pescoço. E eu olhava, César, a gente tinha que estudar a cirurgia antes. A gente se pelava de medo, né, porque tinha que fazer uma cirurgia que você nunca tinha feito.
O cara tinha feito centenas e você tinha que ir lá ajudar ou fazer uma parte. Ele era muito criterioso e tal. Uma pessoa que a gente aprende muito, né? Não só com ele, depois a gente cita os outros. E aí a gente tinha um livro para estudar. Só que o livro, cara, era um xerox, né? O livro, antigamente, estudava por livro. Só que o livro, ele era preto e branco, era um desenho. Então, por exemplo, você tinha um pescoço aberto, lá tinha as artérias, as veias, o músculo e as flechinhas dizendo que aqui era uma veia tal, uma artéria tal, aqui era uma glândula tal, aqui uma cadeia linfonodo tal. Mas era tudo preto e branco, cara. Então, o que acontecia? Você imaginava aquilo lá, né? E você ia na cirurgia e é tudo diferente, né? Você olha um pescoço aberto, é tudo igual, a minha cor é a mesma, né? Então você tem uma certa dificuldade no começo, né? Mas isso é porque eu estou falando do livro. Então, e aquilo me incomodava um pouco. Aí surgiu essa ideia de fazer um livro que falasse, um livro que fosse um filme, né? É como se a gente tivesse uma cirurgia e para ensinar para um residente, para ensinar para um médico, até para que isso saísse do papel e isso se transformasse numa imagem, que ficaria muito mais fácil de a gente entender. Então aqui deixa eu só fazer uma observação, nem todos sabem, mas o Dr. João Manilha, ele é o preconizador, vamos dizer assim, trouxe essa técnica eclética da autoplastia, que é o assunto da obra do Dr. Caio Soares, só que não estava isso num livro, de uma forma assim muito acessível, prática. Era a cabeça do Dr. João Manilha, né? E o que ele passava de uma geração para outra. E o Caio, desde o início da formação dele, logo que ele se formou na residência, ele continuou praticando o academicismo e foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da técnica, dos pontos que ele comenta no livro, sabe? Onde fazer cada ponto. Ele foi evoluindo a técnica e daí teve essa grande oportunidade, não é isso, Caio? Isso. De colocar isso no papel, isso. Na forma de um livro. Então, o que eu fiz? Né? Depois de um certo tempo, eu tinha muito arquivo, muita cirurgia, a gente ensinava residente, a gente aprendia, congresso, aquela coisa toda, e tudo ficava no papel, né? Apesar de você ter as aulas, etc. E aí, o Dr. Marcos Musselin, né? Que era nosso... Um abraço, professora. Nosso mentor, nosso querido amigo, onde tudo aconteceu, né? Tudo graças a ele, Dr. Leônidas Musselin. Falei, cara, por que você não faz um livro desse negócio? Tem um monte de coisa aí, você sabe fazer, está tudo certinho. Aí foi um projeto pessoal, tá? De fazer um livro, porque eu queria ensinar os residentes também e encher um pouco o saco de ficar repetindo. Cara, eu vou fazer uma apostila. Daí o cara falou, não faça uma apostila, faça um livro no teu nome. E eu, durante uns 2, 3 anos eu pesquisei, fiz o livro, fiz um atlas de técnica cirúrgica. Podia ser qualquer cirurgia, né? No caso eu escolhi autoplastia porque não tinha, talvez, ou tinha muito pouco. E fiz o livro tal, e esse livro é para consumo, como eu disse, é consumo meu, consumo próprio. Tá? Eu faço as coisas para mim, muitas vezes. E dava para as pessoas. Tipo, tinha um curso, um congresso, eu dava, ó, esse aqui é meu livro. Eu fiz um livro assim, bem minimalista, tipo como se fosse uma obra de arte, e juntando a arte, um pouquinho de prazer e tal. E aí surgiu uma pessoa espetacular, que o Mauro. O Mauro é um querido. O Mauro teve aqui. Abraço, Mauro. Tomei um café com ele hoje, sabia? Eu já esteve aqui. E o Mauro me procurou. É um gênio, né? Ele é um gênio. Ele me procurou num congresso lá em São Paulo. Eu fui apresentado por um outro colega, o Arthur. Falei, cara, você tem um livro pronto, só que o teu livro fica aí nas prateleiras, você não faz nada com ele, e eu vou te apresentar o Mauro. O Mauro vai fazer teu livro explodir. O Mauro olhou meu livro, ele estava desenvolvendo um negócio que ele falou sobre a realidade aumentada, em livros médicos e tal. Ele é um precursor mundial. Você sabe que esse livro, o Mauro foi o primeiro... produtor ou idealizador do livro Realidade Aumentada no mundo. No mundo, não existe nada. Realidade Aumentada existe em arquitetura, em um monte de coisa, né? Em projetos, mas em medicina é o primeiro. E ele me pegou como cobaia, e eu peguei ele como cobaia também. E a gente fez uma amizade maravilhosa. Foi uma vibe assim, e, cara, em 3 meses estava pronto o meu livro. Eu já tava, depois que eu já tinha pronto todos os arquivos, e ele filmou e fez tudo isso acontecer. E aí foi o João Luiz que viu isso, eu apresentei ele para o João. João, você precisa conhecer o Mauro. E o IPO, como tem esse viés acadêmico muito grande, né? O incentivo ao academicismo do IPO é bizarro, né? É o melhor lugar do mundo, né? Na parte do otorrino para você aprender as coisas, né? Lá, compartilhamento de informações, como você sabe, é muito grande. E a visão do João, eu falei, cara, vamos trazer esse cara para cá, ele vai ter que desenvolver um projeto com a gente.
O Caio fez o primeiro, mas eu tenho um projeto enorme. Eu quero fazer livro de rinoplastia, de facelift. Que hoje já tem 8 livros. Tem 8 livros, né? Foi em 8 livros. Então, muito bacana. Então, a visão do Mauro com o João, né? O Evaldo com o NEP, Núcleo Cine Pesquisa. Cara, eles pegaram ideia assim. E hoje o IPO tem a primeira... Não é um livro, é uma biblioteca de realidade aumentada em livros de medicina. É uma coisa inédita, tá? E quando nós fomos apresentar esse projeto na Academia Americana, imagine o medo, tá? Eu e o Mauro indo para a Academia Americana, primeira vez falar inglês, me deram 1 hora para falar, 1 hora. Foi aprovado a aula, né? A Academia Americana de Otorrino, para quem não sabe, é um dos maiores congressos do mundo. Se estiver falando muito, você me avisa. Maiores congressos do mundo, né? E a gente ia falar, eu e o Mauro, né? Apresentar o tal projeto. Daí a gente bolou uma coisa espetacular. A gente não... Mauro, não vamos dar aula normal. Vamos fazer o seguinte. Foi o Marco César junto. Vamos também, apresentar aqui o livro. Porque ele queria também fazer o livro dele em cirurgia endoscópica, e o Rogério Hammer, também um projeto maravilhoso em implante coclear. Então fomos nós 3 e o Mauro. E aí, cara, vamos fazer o seguinte. Não vamos dar aula normal. Vamos pegar esses americanos, vamos mostrar uma coisa diferente. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr um folheto em cada cadeira. Então a gente foi antes, colocou vários codes, assim, vários... E o americano chegava, sentava e ganhava um papelzinho. E nesse papelzinho estava o livro, que ele baixava um aplicativo na hora, e aí ele lia esse code e saía no celular ou no iPad. A aula toda, tudo que eu falava lá na frente, eles viam no celular deles. Bacana. E eles podiam gravar isso. Então eles ficavam assim olhando, até hoje eles ficam olhando, não entendem muito bem. Né? Então, assim, homenagem ao Mauro, homenagem ao IPO, e quem teve visão de ser uma coisa nova. Você, né, com todo esse teu conhecimento aí, o Caio, eu acredito que no Brasil aqui tem uma das maiores experiências em autoplastia. Sensacional, parabéns, né? Caio, conhecemos bastante de você, sem o jaleco, com o jaleco, né? Vou fazer uma brincadeira aqui, que eu sei que você veio preparada, vi que você tem umas anotações aí. Eu peguei aqui porque eu tinha que falar algumas coisas, mas eu não falei nada, né? Falei quase nada. O nosso bate-papo termina daí depois do boteco. Quantos minutos nós temos ainda? 2? Não se preocupe com isso, eu só quero entender uma coisa. Quero que você me diga aqui, que você fale, o que é importante para você aí, para o pessoal mais novo, que você trabalha muito com acadêmicos, né? Então, terminando a residência, o que é importante? Cara, eu vibro com residente. Eu sei que você gosta de residente, mas o que é importante, uma mensagem para eles aí? Sabe por quê? Porque eu me vejo no lugar. Tá. Então, esse pessoal hoje em dia é muito profissional, César. Hoje, um menino para passar no vestibular de medicina, eu vejo porque eu tenho uma filha que é médica, eu tenho o Pedro que está estudando medicina, eu conheço o filho de todos os amigos e eu conheço a história de cada um. Esses meninos, para passar em medicina, eles sofrem muito, eles têm que ser muito focados. Aí eles já estão assim naquele nível, quando eles passam no primeiro, segundo, terceiro vestibular, ele já é a nata, né? Assim, com todo respeito, é muito difícil passar. Tem disciplina, né? Muito foco. E daí o que acontece? Aí esses caras, eles fazem uma faculdade, né? E depois eles vão fazer residência, que daí é uma peneira absurda, porque daí você tem 1, 2 vagas competindo com 30, 40 pessoas. Só que ele não está competindo com a população, ele está competindo com os caras que já são, né, teoricamente, o creme de la creme, né? E aí eles passam numa residência, qualquer residência, estou falando qualquer residência, né, para uma especialização, e eles estão com o coração aberto. Então a gente tem que receber esse pessoal com muito carinho, muito carinho. E aquela satisfação, quando eles fazem uma coisa, você vê o olho deles brilhando, porque é o teu olho. É o teu também, César. Eu tenho uma enteada que está passando por essa fase, é sensacional. Hoje estou costurando um dedo, ela me passa uma mensagem. Exatamente, você, exatamente. Poxa, que curta, porque esse dedo que vai te levar... Isso. Então, assim, você se vê há 15, 20 anos, 30 anos atrás. Então eu tenho um carinho muito grande por esse pessoal, sabe? E eles são muito bons, eles são muito melhores que nós. Eu também acho. A informação é absurda hoje. Eles são muito focados, sabe? São muito inteligentes, né? A população que é muito maior que tenta, né? Hoje em dia você tem menos vaga proporcionalmente. Então eu acho que é o mínimo que você pode dar, sabe? É o mínimo. Isso é o mínimo. A gente precisa dar muito mais para esse pessoal. Caio,
uma brincadeira aqui que eu sempre faço. Um livro, indique. Ah, pois é. Você sabia que você ia perguntar isso. Daí eu fiquei pensando, cara, eu vou falar um livro? Puta, eu leio pouco, assim, né? Eu não sou eu gosto muito de cinema, sabe? Então, quer indicar um filme? Não, eu só vou te comentar por que esse livro. Eu fiquei pensando, cara, eu lembrei de um livro que eu estava andando na rua, eu devia ter uns 16, 17 anos, e sabe aquelas bancas que tinham, antigamente tinham os livros, assim, uns plásticos, sabe? Banca de jornal. E eu olhei assim, cara, não leio nada, né? Porra, todo mundo meio que lê e tal, né? Ah, eu vou ler um livro, né? Mas daí eu fui na banca, assim, só para ver se eu achava. Tinha, assim, aqueles negócios de almanaque, sabe? Aquelas coisas. E tinha um livro chamado A Insustentável Leveza do Ser, de Kundera. E eu achei bonito aquele nome. Cara, Insustentável Leveza do Ser. Porra, bacana, né? Daí eu peguei e comprei o livro lá, tá? Esses livros meio de folhetim, assim. E eu li esse livro, tá? Eu devia ter uns 16 anos. Eu tô falando desse livro não que seja o melhor, mas sim o que me chamou a atenção. E era assim, era uma história de um homem e uma mulher, dois homens e duas mulheres. Era uma relação assim interpessoal, uma coisa meio filosófica, relacionamento e tal. E eu achei bacana o livro, assim, tal, mas tudo bem, né? 2 anos depois, esse livro foi lançado no cinema. E aí eu vou... Por que eu sou um cara visual? Você agora é só lembrando que eu tinha que falar. Aí eu fui no cinema e, cara, todo mundo diz o seguinte, né? Eu já conheço essa história. O livro é muito melhor que o filme. Claro, básico, o filme tem 2 horas, o livro você pode ter dias para ler, é muito mais profundo, né? Não resta nem a dúvida. E eu falei, cara, eu vou ver isso aí para ver o que eu acho. Daí eu fui no cinema, né? Não lembro exatamente. Eu achei aquele filme maravilhoso. Por quê? Eu já sabia da história e tinha as imagens. E aquelas imagens, apesar de ser vamos dizer, um filme mais resumido, né? Aí eu descobri que eu sou um cara visual. Eu preciso do visual. Por isso que eu gosto de arte. Entende? Porque eu gosto de ver. Eu não posso perder na minha vida, desculpe, né? Horas e horas e dias, porque eu disperso. Então eu prefiro fazer um resumo e o filme me satisfaz muito, né? Nesse negócio, sabe? E até a Denise fala assim, cara, você gosta dessa cadeira de design aqui? Por que você comprar isso? Não dá nem para sentar isso aqui. Mas para você tem um significado. Não dá nem para sentar, esse troço é ruim de sentar, é duro. Eu falo assim, Denise, cadeira não é para sentar. Cadeira é para você olhar. Entende? Daí começa a olhar aquela carinha dele. É porque eu gosto disso, entendeu? Então eu gosto, é diferente, não sei, uma coisa diferente. Caio, você é nota 10. Pena que a gente não pode continuar batendo papo aqui a noite inteira, né? Porque tem um monte de assunto, né? Não, com certeza. Faltou alguma coisa que você gostaria de conversar mais? Não, acho que não, eu conversaria aqui muita coisa, então, né? Vamos combinar o seguinte? Falaria em filme, falaria no que eu gosto, tem mais coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar combinado aí, você vai retornar para cá. Que bom, muito obrigado. Nós vamos fazer um outro episódio para falar, eu sei que você gosta muito também de outros tipos de obras, literatura, né, de música, para a gente explorar isso daí. Pode ser? Eu gosto muito também de mostrar o lado mais cultural também, acho importante. Caio, cara, só gratidão pelo teu tempo de estar aqui. Tá? Putz, pelas tuas palavras, assim, putz, trouxe vários insights aí, essa importância que ele leva em relação ao equilíbrio da vida, a importância da arte na vida da gente. Só agradecer. Alguma mensagem final? Você sabe qual que é o segredo do sucesso? Qual? Agora, conte para nós. A outra coisa, você está entrevistando muito bem as pessoas, você é um cara espetacular, eu admiro muito você. A próxima vez é o contrário, você que tem que estar aqui. Combinado. Então você que tem que estar aqui, pegar 3, 4 caras e falei, hoje produção, vamos fazer essa brincadeira aí. Vamos entrevistar o César, né? Porque o César é espetacular, isso que ele está fazendo, conhecer as pessoas, a gente não conhece, né? Se você não tiver uma conversa, né? Não tem como, né? Tá? O segredo do sucesso, sabe o que é? Disponibilidade, que é muito importante. Você está disponível, você ser um cara bom, naturalmente, inato. É isso aí. Né? E você ter carisma. É isso Se você juntar essas 3 coisas, esse é o César Berger. Opa! Gostou, obrigado. Né? Ele fechou bem, hein, pessoal? Ele fechou bem o quadro aqui. É isso aí, obrigado. Obrigado pelo teu carisma, teu profissionalismo, pelo amigo que você é, a oportunidade que você está dando para as pessoas.
para os jovens, né? Conhecer o caminho que deve ser seguido por eles. Isso e esse é o propósito do Ser Médico, sabe, podcast. É passar isso para eles, né? Passar quem nós somos, os médicos, quem eles são. Então nós só temos a agradecer a você. E continue assim. Eu que agradeço. César, você está no número 40 do podcast. Exatamente, esse é o 40º. Pô, que sorte minha. Número bacana, né? Bacana. Pessoal, obrigado a você que está aí do outro lado nos ouvindo, no Spotify, no YouTube, nas principais redes sociais. Tá? Agradeço aqui aos nossos apoiadores, Hospital Hipo, Eco Medical Center, Petwell, Pironte Advogados. Obrigado, Dr. Caio Soares, pelo teu tempo. Obrigado aos convidados. E damos aqui por encerrado esse 40º episódio. Bora lá, pessoal. Venha nos conferir.